Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos aprender a trabalhar com as funções também, chamando alguns eventos dentro das propriedades. Até então nós só passamos cores, efeitos aqui de entrada, opacidades. Então agora eu quero também trabalhar aí alguns recursos de execução de funções. Então vamos lá, é só você abrir aqui a função, a click function. Aqui você abre e fecha parênteses para os parâmetros da função, abre chaves, aqui você fecha chaves e fecha o parênteses da função. A mesma estrutura, é claro, dessa função principal. Essa foi de leitura, que ele aplicou então os efeitos ao ler aí o documento. Essa vai ser executada a partir de um clique. Então, quando eu clicar onde? Na propriedade que está chamando, que é o H1. Quando eu clicar sobre o meu título, ele vai executar os comandos e parâmetros que eu passar aqui dentro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o corpo da página e aplicar uma cor de fundo. Então, aqui eu venho com o conteúdo da página, a minha tag aí, body.css. E aqui eu aplico, então, um background. Cuidado aí na escrita, né? Se você errar, obviamente, ele não vai funcionar. E aqui eu escolho uma cor qualquer aí, um tom de vermelho, por exemplo, para o fundo. Ponto e vírgula para fechar a instrução. Sempre na última instrução aqui eu tenho que fechar. Aqui então eu vou tirar esse ponto e vírgula, senão ele vai dar erro. A última instrução agora da linha da função passa a ser essa. Vamos aqui atualizar e verificar. Deixa ele recarregar, ele vai dar aquele primeiro efeito. Ó. Perfeito, cliquei uma vez sobre o H1, o fundo ficou aí vermelho. Não ficou legal na verdade porque o texto também é vermelho. Vamos colocar aqui para que ele mude a cor então do meu H1. Então é só você atacar aquela propriedade que você quer mexer. Se é mudar a cor, se é mudar alguma propriedade ali, CSS. Nesse caso, color. E aqui eu vou colocar, então, uma cor branca. Ok. Beleza. E o ponto e vírgula passa, obviamente, para a última linha. Ctrl S e vamos aqui visualizar. Ele vai dar o primeiro efeito. Vou clicar aqui no texto e basicamente troca a cor. O fundo passa a ser vermelho e o texto aí passa a ser branco. Então, bem tranquilo. Lembrando que nós fizemos também outras tags aqui abaixo, que foi o link, e fiz duas classes, classe link 2 e classe link 3. Depois eu podia também fazer um ID, porque nós podemos pegar aí, atacar tanto classe quanto IDs. Primeiro vamos atacar o link em si. Então eu venho aqui e simplesmente seleciono a tag dele. Vamos aqui então para o A, que é a âncora aí, o link, ok. E aí você escolhe quais propriedades vão ser passadas. Vamos passar uma propriedade de cor e vamos passar uma propriedade de posição também dele. Então color aqui, vou passar para ele vermelho. Olha como que eu posso fazer, passando inline, uma linha só para ele. Então eu coloco color, dois pontos, como se fosse um CSS mesmo. E aqui, entre aspas, simples, eu coloco a propriedade, ou seja, a cor que eu quero aí, inserir. Aqui, em vez de colocar aspas como nas demais, eu vou abrir as chaves, que é justamente propriedade CSS mesmo. E aí ele vai funcionar perfeitamente com ela. Vírgula, e aqui, por exemplo, vou dar um display block para que, em vez de ficar um ao lado do outro como está, ele passe a exibir um abaixo do outro. Então, ele vai ficar em bloco, com um menu aí abaixo do outro, como se fosse um menu vertical. Então, aqui foi um pouquinho diferente. Ó. Eu passei mais de uma propriedade de uma só vez para o meu link. Então, eu passei aqui a propriedade de cor e a propriedade display. Poderia passar a propriedade de alinhamento, tamanho, largura, entre outros. Várias propriedades aí, fundo e assim por diante. Mas resolvi passar então essas duas como uma instrução CSS, um pouquinho diferente do anterior. Aqui eu colocava a propriedade, depois vírgula, entre aspas, eu colocava o parâmetro da propriedade. Aqui não. Aqui já foi a propriedade e o parâmetro na frente, igual é inserido aí uma folha de estilo. Ctrl S, vamos aqui atualizar. E ele, ao clicar aqui no curso de jQuery, ele ficou então com fundo vermelho, o texto branco e os links um abaixo aí do outro, como vocês podem ver. Aqui eu coloquei ao clicar nele, mas eu poderia também fazer isso aqui, ó, fora da função. Aí, se eu fizer fora da função, obviamente, ele vai colocar isso para mim já de imediato com essa formatação. Então, não somente quando eu chamar ali
o meu H1. Percebam que ele já vai ficar por padrão dessa forma. Então, não mais quando eu clicar sobre o objeto aqui.